cut, como o próprio nome diz, seria um recortar, podemos dizer assim, né? Então, consigo colocar delimitadores. O que são esses delimitadores? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar com o comando tail, que pega as últimas linhas, diminuir aqui, as últimas 5 linhas do arquivo etc PSWD. O que ele me traz aqui? Ele me traz informações separadas por 2 pontos. Olha só. Então, 2 pontos é um delimitador. Por quê? Pensem isso como uma tabela, onde eu tenho aqui, ó, o nome do usuário, 2 pontos, a senha do usuário que não fica mais nesse arquivo, 2 pontos, o UID, vou colocar minúsculo aqui, o UID, que é o número que identifica o usuário. Então, esse número aqui é usuário-aluno. Para mim é usuário-aluno, mas para o sistema é usuário 1000. E qual grupo ele pertence? Que é o GID, que é o número que identifica o grupo que esse usuário pertence, o grupo primário dele. Depois eu tenho um comment aqui, que seria um comentário. Eu poderia inserir informações sobre esse cara, por exemplo, o nome completo dele, dentre outras informações. A pasta home desse usuário e, por fim, o shell dele, que ele vai executar como default. Então, notem que isso daqui é como se fosse uma tabela, pensando numa tabela do Excel ali, né? Eu vou ter numa coluna o nome dos usuários, noutra coluna a senha, noutra coluna eu vou ter o número que identifica ele no sistema, noutra coluna o número que identifica o grupo que ele pertence, depois informações sobre esses usuários, depois a pasta home dele e, por fim, o shell dele. Conseguiu enxergar isso em um Excel, né, numa tabela? Isso poderia ser qualquer delimitador. Então, por exemplo, vamos usar o comando cut agora aqui. Com o comando cut, eu posso dizer o seguinte: qual dessas colunas eu quero? Aqui tem uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, vai até o 2 pontos, né? 6 colunas, 7 colunas. Se eu quiser a primeira coluna, eu vou colocar um menos F1. Então, eu quero tudo que está nessa primeira coluna até o delimitador que eu vou identificar com menos D. Ou seja, até o 2 pontos. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar a primeira coluna, chegou no 2 pontos, ele vai baixar para outra linha. Chegou no 2 pontos, ele vai baixar e assim sucessivamente. De qual arquivo? Do etc PSWD. Enter. O que ele trouxe para nós? Somente a primeira coluna. Ó. Que é essa primeira coluna aqui dos usuários, né? Onde tem o nome do usuário. Ah, mas se eu quiser o número que identifica eles. Beleza. O número é a coluna 3, então vou colocar o 3 aqui. Ele vai me trazer só o número. Ah, mas se eu quero o número e o nome. Aí é que nem impressão, tá? 1,3. O vírgula é o E, né? Então eu quero a coluna 1 e a 3. Ó, ele me trouxe a coluna 1 e a coluna 3. Ah, mas eu quero também, eu quero de 1 a 3 e quero a última coluna que é 7. Mesmo esquema de impressão, de 1 a 3 com hífen, vírgula a 7. Ele vai me trazer essas 3 informações. Ó, de 1 a 3, 1, 2, 3 e a 7. Isso, então, consigo pegar por delimitadores. Então, posso identificar delimitadores dentro de um arquivo e filtrar informações por esses delimitadores. Por exemplo, aqui, a gente pode concatenar comandos. Eu quero as primeiras 5 linhas do arquivo PSWD, só que eu quero somente o nome desses 5 usuários. E isso eu quero coletar daquele arquivo barra etc barra PASWD, que ele armazena, né, informações de usuários. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar o T ou menos 5 barra etc barra PSWD.
o que ele me traz? Ele traz as primeiras 5 linhas. Perfeito. Então, esse é o começo do comando. Dessas 5 linhas, eu quero filtrar com o cut somente o nome dos usuários. Então, eu sei que o nome dos usuários fica na primeira coluna e que o delimitador é os 2 pontos. Enter, ele me trouxe só o nome desses 5 usuários. Os comandos entre o pipe, eles têm que ser executáveis. Então, se eu colocar o tail -5, né? Ele não sabe o que é, ele vai trancar o prompt. Tá, mas o que tu quer ler? Então ele não vai me trazer nada. E não vai mandar nada para o próximo comando, que seria o segundo ali, né? Então vou aplicar o tail no arquivo etc pswd para pegar as 5 primeiras linhas. Isso que ele está fazendo. Esse comando, as 5 últimas linhas, né? Desculpem. Ó. Ele pega as últimas 5 linhas e o segundo comando eu vou filtrar somente os nomes, né, pela coluna, dizendo que eu quero a coluna 1, que é essa primeira coluna, que é separada pelos 2 pontos. Vamos pensar em outra coisa aqui, hipotética aqui, ó. Por exemplo, o comando IPA, ele me traz as informações sobre as minhas interfaces de rede. Então tá aqui, IPv4, IPv6, está configurado aqui a minha interface, que é NP0S3. Essa aqui é o loopback. Ele me trouxe um monte de informações aqui na tela, né? Eu poderia filtrar essas informações, de repente, por nomes, por endereços, para disso tudo aqui eu extrair somente algo que me interessa. Então vamos pensar aqui. Vamos pensar que eu queira somente o IP. Eu sei que o IP fica na linha inet. Então poderia já aplicar um filtro aqui, ó, pipe grep inet. Ó, já limpou um monte de coisa. Então já me trouxe ali menos linha. Eu sei que na linha que tem o IP tem a palavra BRD. Então poderia filtrar também pela palavra, né? grep BRD. Ó, já me trouxe só a linha que tem o endereço IP. Perfeito. Bom, mas nessa linha eu posso encontrar o quê? Posso encontrar os delimitadores. O espaço é um delimitador, porque eu tenho uma informação, espaço, outra informação, espaço. Então eu posso utilizar ele como um delimitador. Eu poderia utilizar qualquer coisa como um delimitador, né, desde que ele me traga informação. Se eu colocasse o ponto como delimitador, ele ia separar aqui, ó. Não ia ser interessante para mim, ia trazer cada uma dessas informações, até o ponto. O espaço serve como delimitador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar o cut -f. Eu vou ter que achar a coluna que está aqui. Então, provavelmente é uma coluna... É que tem alguns espaços aqui, né? A gente vai ter que arriscar aqui, vamos ver. Colocar 4 aqui. Coluna 4. E o delimitador é um espaço. O espaço eu coloco assim, ó. Abro aspas, espaço, fecho aspas. Enter. Ele não me trouxe nada. Deixa eu colocar aqui 5. Me trouxe o inet. Então, ele tem 5 espaços aqui e depois tem o inet. Deixa eu mudar aqui o 6. Aí o endereço IP. Ó. Me trouxe o endereço IP de tudo aquilo que eu tinha lá. Com esse comando aqui, eu filtrei só o endereço IP. Olha que legal. Ó. Se eu não quiser a máscara de rede, eu poderia utilizar ainda o barra como delimitador, né? Olha só. Pipe, cut, -f1, -d, barra. Olha só. De tudo ali eu tenho somente o endereço IP. Então, por isso que eu falava antes para vocês, é criatividade, né? É a gente ir concatenando comandos, filtros, para a gente obter informações. Isso, quando a gente está trabalhando com arquivo de logs, realmente com script em shell, facilita bastante a vida para a gente obter informações no sistema. A gente poderia pegar isso, escrever isso em alguma variável, né? E quando a gente precisar dessa variável, chamar ela. Estou dando um exemplo qualquer, né? Eu poderia dizer, por exemplo, aqui que
Deixa eu ver se dá certo aqui. Que a variável chamada IP, ela é igual, e aí eu executo esse comando. Eu teria que colocar aqui uma crase para executar comando. Deixa eu ver se dá certo aqui. Deixa eu colar aqui. Fecha a crase e armazenei a informação. Se eu ler aquela... Aqui no caso ele não vai executar, né? Se eu ler aquela variável ali, ele vai estar o comando lá dentro. Ó. O comando não, desculpem, o endereço, né? Porque ele está executando aquele comando. Então, se eu mudar o IP, deixa eu colocar mais o... Deixa eu acrescentar aqui, faltou ali o final do nosso comando. Ó, aqui. Então, se eu ler aquela variável, ela armazena o endereço IP. Então, se eu mudar o endereço IP, ele vai me trazer o novo endereço IP. Então, eu poderia colocar isso como uma variável, né? Sempre que eu precisar do IP, eu executar essa variável chamada IP. Então, entender a questão de criatividade, né? Fiz uma baita linha aqui para extrair o endereço IP. Só isso. Ainda com o cut, tem uma coisa bem interessante aqui, que eu poderia colocar assim, ó, cut. Deixa eu só voltar lá para não precisar digitar o comando aqui. Esse comando a gente pegou somente o nome dos usuários. Beleza? Eu poderia pegar o nome dos usuários e colocar em ordem alfabética, colocando sorte aqui. Ó, ele vai me trazer tudo em ordem alfabética. O comando sorte, ele coloca em ordem alfabética as linhas, né, do comando. Então, se eu pegar aqui, ó, onde é que está o comando aqui, ó, aluno, apt, aí vai colocando A, B, C, D em ordem alfabética. Isso que eu fiz. Ainda eu poderia colocar números com o comando NL. Aí ele vai trazer cada usuário com um número na frente. Quantos usuários tem no sistema? 36 usuários. Aí eu poderia salvar isso em um arquivo chamado, será, usuários.txt. Ó, onde é que está a minha lista? Lá dentro do usuários TXT. cat, usuários TXT. A minha lista com os usuários em ordem alfabéticas e numerados. Olha só. Ficou super organizado o resultado do comando, né? O que eu fiz? No primeiro, peguei somente os nomes dos usuários. No segundo, eu acrescentei o sorte para colocar em ordem alfabética. E o terceiro, eu acrescentei a numeração nas linhas. Então, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. De tudo isso daqui, eu poderia colocar assim, ó, um tail menos 5 e puxar esse barra etc PSWD lá para o começo. Sempre o arquivo vai ter que vir aqui, ó. Barra etc PSWD, espaço pipe. Ó, somente os últimos 5 usuários do sistema, que foram criados no sistema, em ordem alfabética e numerado.